Então, estamos aqui ao vivo com o painel Desafios para a Inclusão. Nós vamos começar o painel com a apresentação dos nossos convidados. Nós temos conosco o professor Raimundo Ferreira. O professor é professor e pesquisador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, sul-rio-grandense. Desculpa, voltei, eu estava fora da cadeira, pode repetir? Pronto, professor. Perdão. Estou só apresentando o grupo que está com a gente, vamos continuando. Então, é o professor que é doutor em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já foi coordenador do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias na Educação do campus de Visconde da Graça, do IFSU, foi coordenador geral de Tecnologias da Educação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, coordenador da Coordenadoria de Produção de Tecnologias Educacionais do IFSU. É coordenador geral do projeto ProEdu, Repositório de Conteúdo Didático Digital para Educação Profissional e Tecnológica, né, do MEC. É coordenador do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais do Campus de Pelotas, Visconde da Graça, do IFSU, e coordenador do Eixo de Educação do Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação do município de Pelotas. Tem experiência em áreas de educação inclusiva, com ênfase em métodos e técnicas de ensino e gestão e monitoramento de políticas públicas para a educação básica, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Acessibilidade universal, inclusão escolar, tecnologias assistivas, políticas públicas para a educação, educação profissional e tecnológica, tecnologias na educação, tecnologias da informação e comunicação, informática na educação e educação à distância. Professor Raimundo, nos dá um alô. Olá, pessoal. É uma satisfação muito grande estar com vocês nesse momento, dadas as condições aí que a gente vem vivendo de isolamento social, de suspensão de atividades presenciais, a gente poder fazer uma atividade robusta como essa que inicia hoje, acaba sexta, 5 dias de atividades, né? É de invejar aí o esforço que a UFRA está fazendo e a satisfação está com todos vocês aqui nessa mesa. Muito obrigado. Gente, eu vou então pedir aí em off, vamos começar pelo... Vocês aguardam a sequência, a gente começa pelo mais externo, né, que é o professor Raimundo. Seja bem-vindo, professor, e passo a palavra para você. Obrigado, Silvana. Então, como normalmente ocorria das suspensões das atividades presenciais, se fosse nas condições anteriores, a gente estaria juntos, na mesma localidade, muito provavelmente eu estivesse aí no Pará, atuando nas atividades presenciais do evento, e é muito legal a gente estar podendo participar, cada um nas suas bases. Então, falando aqui do extremo sul do Rio Grande do Sul, aqui em Pelotas, a gente está a 100 quilômetros da fronteira com o Uruguai, o extremo oposto do Pará. Mas, dado que a gente está fazendo uma atividade à distância, imagino que existam espectadores no evento aí de todos os lugares. Eu conheço Belém, conheço a professora Janai, já estive aí na UFRA com vocês. Sei que é quente, né? Belém não baixa de 25 graus, e hoje nós tivemos pela manhã aqui em Pelotas 3 graus, então tá frio, tá bastante frio aqui, mas, enfim, isso é legal, mostra aí essa diversidade toda, e esse espraiamento que a gente tem no nosso país, as distâncias todas, que hoje são encurtadas por essa ferramenta que a gente está utilizando para fazer essa conversa. Então, eu tenho uma apresentação, que ela já está compartilhada aqui com vocês, e eu vou usar ela como base para a nossa conversa. Eu vou trazer um assunto que é um desafio para a inclusão, dadas as condições atuais de ensino emergencial remoto,
ou para ensino à distância, ou para ensino híbrido, ou para o ensino semipresencial, ou, inclusive, para o presencial, quando a gente tiver a oportunidade de retornar à sala de aula. Nosso desafio, então, hoje aqui é tratar com vocês, né, o desafio em incluir pessoas com deficiência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. No meu entendimento, passa por um ponto fundamental, que é a acessibilidade em conteúdo. A acessibilidade em conteúdo, ela trata de alguns aspectos específicos que têm que ser observados antes de a gente falar na acessibilidade em conteúdo propriamente dita. A acessibilidade em conteúdo, ela depende da natureza de mídia, a natureza de mídia digital. Por exemplo, se esta mídia que vai transmitir, ofertar e ser um meio de comunicação entre o ouvinte, o aluno, a pessoa que está recebendo esse conteúdo, ela pode ser um texto digital. O texto digital, normalmente, para a pessoa com deficiência, ela se aplica a cegos e baixa visão, pode ser utilizada também para surdos, desde que os surdos, eles leiam em português. A gente sabe que os surdos, eles são alfabetizados, e toda alfabetização em Libras, inicialmente, e que português é uma segunda língua, como uma língua estrangeira para nós que utilizamos as línguas orais auditivas. Então, o texto digital, ele vai ser escrito em português ou alguma língua escrita, e ela vai dar acesso ao conteúdo, ser produzida de forma correta para cegos, baixa visão, através de ledores de tela, que seria uma tecnologia assistiva, e para surdos que leem em português. Vídeos, uma outra natureza de mídia, e que pode incorporar mais de uma tecnologia assistiva. Ela serviria para cegos, baixa visão, surdos e ensurdecidos, e as tecnologias assistivas que quebrariam a barreira de acesso a conteúdo seriam a legendagem descritiva, a audiodescrição e a interpretação em Libras, inclusive como nós estamos tendo agora, nesse momento, na janela da transmissão, né? Eu estou falando, eu tenho meu texto dos slides em português, nós temos o tradutor e intérprete que está fazendo a interpretação da minha fala. Então, só para exemplificar, natureza de mídia é um fator preponderante para a gente falar sobre acessibilidade em conteúdo. Um outro fato muito importante, um aspecto que pesa sobre as conversas referentes à acessibilidade em conteúdo, diz respeito a quem vai produzir esse conteúdo. Invariavelmente, nas atividades docentes, nas escolas de educação básica, principalmente, quem produz o conteúdo é o próprio professor. Se não é o professor que produz o conteúdo para a sua aula, para a sua disciplina, ele faz a curadoria do que ele vai usar. Ou seja, o que é a curadoria? É escolher, selecionar, pesquisar, encontrar e trazer para a sua prática profissional, para a sua atividade docente, um material que dê conta do que ele está pretendendo ensinar. Então, ele faz a curadoria, encontra os conteúdos na internet, na rede, e usa dentro de sua estratégia pedagógica. Ou uma equipe que produz o conteúdo, e aí as equipes existem em instituições com formações diversas. Existem equipes mais robustas, com vários especialistas em várias áreas, existem equipes menos robustas, existem instituições que têm uma boa infraestrutura de produção de conteúdo, existem instituições que têm infraestrutura precária. Um outro fator preponderante na discussão sobre acessibilidade em conteúdo é a forma que nós vamos distribuir e disseminar esse conteúdo. Esse conteúdo ele pode ser produzido para ir para um sistema de gestão de cursos e disciplinas, como o Moodle ou Classroom, por exemplo, o Google Classroom. Ele pode ir para um repositório de conteúdos, um repositório institucional de recursos educacionais, um repositório institucional. Eu cito o ProEdu, porque mais adiante vou falar sobre ele. Esse conteúdo ele pode ser compartilhado em um drive, em um espaço na nuvem, de uso próprio do professor ou institucional, por exemplo, um Dropbox, um Google Drive.
Este conteúdo ele pode ser compartilhado, se for um audiovisual, em sistemas de vídeo streaming, como, por exemplo, o YouTube, ou pode ser um arquivo de áudio que pode ser compartilhado via canais de podcasts. E um último parâmetro preponderante na acessibilidade em conteúdo é por qual dispositivo nosso usuário vai acessar esse conteúdo. Então, ele pode acessar por um notebook, por um tablet, por um telefone, por um smartphone ou um computador de mesa. Qual é a importância disso? Os dispositivos têm tamanhos de telas diferentes, e esse teu conteúdo deve pensar no tamanho de tela em que o usuário vai visualizar o teu recurso educacional. Isso pode dificultar, talvez, a compreensão do conteúdo, levando-se em consideração a acessibilidade desse material. Então, dadas esses pontos principais do slide anterior, a gente entra num ponto que é fundamental. Para a gente conseguir entender todas as implicações que tem na conversa que eu fiz com vocês até agora, a gente recai sobre um fato fundamental. A gente precisa planejar do nosso produto, do nosso recurso educacional. E isso hoje é feito por uma área que está sendo vista com muita força, que está chegando com muita força no ambiente, aliás, está Parece que travou. Alguém podia me dar um retorno? Agora voltou, professor. A gente teve um leve delayzinho. Parece que travou. Travou um pouquinho, mas voltou agora. Professor Raimundo? Alô? Pronto, estamos lhe ouvindo. Estou aguardando algum retorno por áudio para ver se estão escutando. Estamos lhe ouvindo, professor. Obrigado. Tá bem. Parecia que tinha travado e aí eu fiquei no aguardo do retorno. Travou um bocadinho e agora retornou. Bom, vamos lá, seguindo o raciocínio. Então, planejamento é um fato principal do início da nossa conversa. Para a gente poder produzir um recurso educacional com acessibilidade, a gente precisa, primeiro, pensar na demanda de aprendizagem, o que a gente quer alcançar, qual é o objetivo que tu tens com o teu conteúdo. Né? Então, a gente tem uma demanda de aprendizagem no qual a gente tem como ponto de partida esse objetivo. Para que a gente consiga alcançar o objetivo que a gente pretende com os nossos alunos, qual seja, que ele compreenda o conteúdo que está nesse recurso educacional, a gente precisa fazer uma análise de contexto. Né? Partindo da análise de contexto, ou seja, aonde vai ocorrer esta aprendizagem, a gente precisa entender quem é o público que vai estar dentro daquele contexto. E a partir daí a gente começa a desenhar os objetivos específicos para fazer a produção, desenvolvimento e produção desse conteúdo, e aí nós vamos escolher os melhores recursos e métodos para colocar em prática e gerar, produzir, desenvolver e entregar esse recurso educacional. Então, planejamento, a gente chama de projeto educacional, e a área da qual eu falava, que é uma área que está chegando novamente ao ambiente educacional com muita força nos últimos anos, se chama design educacional, né? Ou designer instrucional é a expressão na literatura estrangeira. No Brasil, a gente tem adotado
mais preferido usar a palavra projeto educacional ou design educacional, que pressupõe esses 6 itens que estão no slide. A demanda de aprendizagem, identificar qual é a demanda de aprendizagem, fazer uma análise de onde essa aprendizagem vai acontecer, tu identificar o público-alvo, a quem se destina o recurso educacional que tu vais produzir, os objetivos todos que compõem o teu recurso educacional, e aí tu escolhe os recursos, as naturezas de mídia, os métodos mais adequados para tu fazer a produção desse recurso educacional. Fez isso, existem métodos específicos para tu fazer o teu projeto educacional, e aí tu vai entregar para a mão de uma equipe, ou o próprio professor fazendo essa parte inicial de planejamento, parte para o desenvolvimento e produção, finaliza e entrega o material. E depois tu valida esse material em relação aos recursos que tu colocaste nele, seja os recursos de acessibilidade, seja o conteúdo técnico-científico que está nesse recurso educacional, ou o próprio projeto educacional que serviu de base para o desenvolvimento do conteúdo. Eu vou falar de uma experiência prática para não ficar apenas na teoria. Tá? Essas 4 meninas, as 4 senhoritas que estão na tela, são integrantes de uma escola aqui de Pelotas, chamada Escola Alfredo Dube. E no momento da suspensão das atividades presenciais, de forma que elas se comunicam, continuariam se comunicando com os ensurdecidos. E as professoras quase que integralmente elas são bilíngues, professoras que são fluentes em Libras ou se comunicam bem em Libras e se auditiva. Tá? Mas aí estudos específicos para o público-alvo está sem atividades de ensino remoto que elas deveriam retomar. Como que elas fariam isso? E aí, via a esquerda em cima das 4 ali, e aí chamou as colegas, fizemos uma reunião para que a gente pudesse falar sobre a produção audiovisual, os recursos técnicos necessários para que elas conseguissem ter os conteúdos com interpretação em Libras. Então, elas tinham as pessoas para tratar do conteúdo específico que deveria ser colocado no recurso educacional ou na mídia na qual elas disponibilizariam para os seus alunos. Elas tinham intérpretes, mas não sabiam fazer a composição em um editor de vídeo. Começamos a conversa por aí. Só para vocês entenderem a sequência de fatos que nos levou a tratar de coisas muito pontuais, específicas e que é do nosso cotidiano atual, a partir do momento em que a gente começou a viver esse distanciamento social. O que aconteceu? Eu tive essa reunião com elas usando o Google Meet. É um recurso de videoconferência que o Google oferece no pacote G Suite. Né? Então, tem o Google Classroom, tem o Google Drive, tem o Gmail. Dentre todas essas ferramentas, existe uma ferramenta de videoconferência chamada Google Meet. Desta reunião, que foi passei, após a reunião, a fazer a edição desse conteúdo para disponibilizar para elas poderem fazer a revisão do que nós havíamos conversado. Como eu estava conversando com elas, o meu público-alvo não era ninguém com alguma limitação, fosse auditiva ou em qualquer outro aspecto ou deficiência, conversei sem problema nenhum. O que eu acabei fazendo? Nesse momento, após a finalização da nossa conversa, automaticamente o Google Meet
compartilhar com quem participou da reunião comigo. Achei interessante usar o próprio vídeo como exemplo para trabalhar os aspectos de acessibilidade. Então, o que um vídeo poderia ter em acessibilidade? Poderia ter a legendagem descritiva, que é diferente da legendagem como transcrição de uma língua para outra, que é o que a gente encontra normalmente em filme. E fazer a descrição de outros elementos que são importantes para a compreensão do contexto e das informações que estão. Tivemos uma pequena falha aqui, professor. O professor Raimundo está com a gente ainda? Ele caiu. Vamos esperar aqui uns 2 minutinhos aqui para o professor Raimundo retornar. E concluir a sua apresentação. Nós vamos, na sequência aqui, da nossa programação, aguardar aqui, enquanto a gente aguarda o professor, nós teremos, logo em seguida, uma fala da Alcione Silva, que é da UFRA, né, graduada em Pedagogia, e do Núcleo Acessar. Opa, voltamos? Pronto, professor. Tá bem. As dificuldades que existem no meio computacional e digital. A gente tem percebido que tem ocorrido sobrecarga nos sistemas, é normal que ocorram falhas e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, seguindo o raciocínio. Então, usei aquele mesmo conteúdo bruto que foi usado, que foi, na verdade, gerado pela conversa que nós tivemos na capacitação, subi esse material para o YouTube, o YouTube gera uma legenda automática, contudo, a legenda vem cheia de equívocos, até porque, às vezes, a gente incorre em vícios de linguagem, esses vícios de linguagem eles são traduzidos no reconhecimento de voz para a legenda, e a tua legenda não fica boa. Então, evitem fazer isso, ou se fizerem isso, vocês vão necessariamente ter que voltar ao YouTube para vocês corrigirem a legenda e fazer a legendagem de forma correta, com esse cuidado que é de fazer a legendagem descritiva para surdos e ensurdecidos. Então, o que acontece, né? Aqui tem um outro trecho, aqui já está o vídeo no YouTube, são 2 trechos do vídeo no YouTube, um falando sobre aspectos teóricos, outro falando sobre os aspectos técnicos de como se produz audiovisual com acessibilidade, fazendo a discussão sobre a inclusão de legendagem descritiva, a janela de interpretação em Libras, que tu inclui depois, e audiodescrição, se fosse o caso de se trabalhar com um público cego ou baixa visão. Então, partimos da conversa em uma videoconferência, a edição daquela conversa em 2 produtos, subindo para o YouTube, que é uma plataforma de vídeo streaming, e lá a gente tem que fazer alguns ajustes. Nesse ponto em que eu estou mostrando para vocês, ajustes nas legendas do YouTube, porque elas não ficam legais. E aí tu tens que ir lá e fazer o ajuste fino das tuas legendas. Outra possibilidade é usar um editor de vídeo, e aí tu fazes a tua edição, e se tu tiveres a competência técnica para fazer isso, ou tiveres alguém para fazer, tu vais
corrigir o teu vídeo, tirar as partes que não são interessantes, fazer edição não linear, podes incluir as legendas direto no teu software de edição de vídeo, podes incluir uma outra trilha de audiodescrição, e aí tu pode subir já o teu produto pronto para o YouTube, já com ele finalizado, editado e finalizado. Outra possibilidade é tu usares um editor de legendas, que é este software que eu mostro para vocês. Tu carregas o teu vídeo no editor de legendas e tu vais trazer, por exemplo, uma técnica, traz a tua legenda automática do YouTube, coloca o vídeo com a legenda sincronizada e vai ajustando, escutando no próprio software, corrigindo e fazendo as descrições adequadas em texto. É uma outra técnica para tu fazeres a quebra de barreira ao conteúdo audiovisual. Bom, enfim, só para vocês terem ideia de como eu estou agora aqui no meu isolamento social, aqui em casa, em Pelotas. Essa tela é a capa de um grupo que eu mantenho no Facebook, que trata dos temas educação, tecnologia, inclusão e acessibilidade, e este é o ambiente que eu criei aqui para estar conversando com vocês e fazendo as minhas atividades em pesquisa e extensão. Tenho o meu ferramental tecnológico e assim tenho me comunicado com o mundo e mantido contato com os meus parceiros, cooperadores, alunos e colegas de trabalho. Seguindo, então, uma outra experiência sobre a quebra de barreira a conteúdo audiovisual, mais especificamente como nós estamos fazendo aqui nesse evento, eu mostro para vocês o uso de um outro software complementar que faz a transcrição de voz em texto, chamado Web Captioner. Nesta tela ao lado, onde está o texto, ela pode virar uma câmera virtual, existe uma tecnologia que faz a tua segunda tela se comportar como se fosse uma webcam, e eu transmito a tela do meu computador para uma videoconferência através desse software que está no meu computador, aberto na segunda tela, transmitido para um sistema de videoconferência como uma segunda webcam. E assim, se eu não tiver intérprete em tempo real, eu posso dar acesso a surdos e ensurdecidos através do texto, que é a transcrição de voz para texto, que os avanços tecnológicos têm permitido se adotar em videoconferências, por exemplo. Tá? Vou falar rapidamente sobre um esforço que está sendo realizado no ProEdu. O ProEdu é um repositório de educação, repositório de recursos educacionais para a educação profissional e tecnológica, que tem uma parte fundamental dos esforços desse projeto, que já tem 5 anos de existência. O ponto fundamental hoje, na terceira fase do ProEdu, é o processo de produção de recursos educacionais digitais, e uma frente muito forte de trabalho é a produção de recursos educacionais digitais com acessibilidade. Então, volto àquele ponto inicial que eu falei na apresentação, que qual é? Tudo parte de planejamento. Existe técnicas específicas para tu fazeres o planejamento com metodologias vinculadas ao design instrucional. Então, tu faz o planejamento daquele projeto educacional, do teu planejamento, tu partes para a produção, desenvolvimento do teu conteúdo, tu finaliza esse conteúdo, entrega o teu recurso educacional e depois tu tens que validar esse teu recurso educacional com o teu público-alvo, baseado ou com equipes técnicas baseadas nas premissas que tu usaste para desenvolver o recurso. Então, tu podes validar o projeto educacional ou o projeto de design instrucional deste recurso
que é o projeto instrucional indicando o modelo de design instrucional utilizado, as teorias e métodos utilizados para a concepção e execução do projeto. Tu podes validar o conteúdo técnico-científico, fazer a validação técnico-científica do recurso educacional e validar os recursos de acessibilidade ao conteúdo com o público-alvo ao qual se destina aquele recurso. E, nesse aspecto, a gente tem duas frentes de trabalho no ProEdu, que é um sistema de acompanhamento de produção e um curso MOOC sobre produção de recursos educacionais com acessibilidade. Essas duas frentes de trabalho estão em andamento para serem entregues no segundo semestre. Vocês estão recebendo informação em primeira mão. Então, uma parte bem importante do ProEdu é a primeira parte de planejamento, mais 5 minutos, ok? A primeira parte do sistema de acompanhamento, ela pressupõe o planejamento. O planejamento, ele está sendo automatizado para que um professor ou uma equipe que não tenha pessoas especializadas em projetos educacionais possa, usando este sistema que automatiza o processo, desenhar o projeto educacional levando em consideração tudo que nós discutimos até agora. Desse sistema, essa primeira parte do sistema de acompanhamento, sai um projeto educacional pronto para a equipe de produção partir para o desenvolvimento. E o ProEdu também pressupõe selos de validação, conforme eu tinha dito antes, que chancela aquele recurso educacional em relação ao projeto educacional, conteúdo técnico-científico e acessibilidade. Aqui está o modelo conceitual que a gente está desenvolvendo, onde aparece uma conversa, uma reunião online sobre a modelagem conceitual do sistema que vai produzir o projeto educacional com acessibilidade, para os professores ou equipes de produção poderem seguir para o desenvolvimento dos seus recursos. Aqui estão a base técnico-teórica, que é uma recomendação técnica de acessibilidade, que está publicada no ProEdu, que eu deixo o link para vocês depois da apresentação. E os tipos de selo. A gente tem os selos de acessibilidade de acordo com a natureza de mídia, as possibilidades de recursos de acessibilidade que essa natureza de mídia pode ter. Então, ela pode ter audiodescrição, interpretação em Libras, recursos de legendagem, interpretação em Libras, eu acho que eu já falei, acessibilidade para ledores de tela, transcrição de áudio, que seria um arquivo de áudio, e acessibilidade web, que dá acesso às interfaces de sistemas, mais o selo de design instrucional e mais o selo de conteúdo técnico-científico. Só para vocês terem ideia, o ProEdu hoje fechou com quase 4 milhões de acessos aos seus conteúdos educacionais, então é um repositório que pode ser usado por alunos, professores e gestores, alunos para estudar, professores para fazer curadoria de conteúdos para suas aulas, gestores para fazer curadoria para montar seus cursos baseado nos conteúdos que já existem no ProEdu. O ProEdu também ele atende às normativas legais e políticas nacionais e internacionais sobre quebras de barreira, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, que fala no capítulo 4 sobre a quebra de barreira acesso a conteúdo educacional. O ProEdu também atende às Olá, professor. Travou aqui. O professor Raimundo aqui está com alguma dificuldade de conexão. Para finalizar sua apresentação, nós aguardamos aqui para ele fazer a finalização. Lembrando que amanhã
às 9 horas, nós teremos mais uma atividade. Começamos com a mesa virtual, educação síncrona e assíncrona, ou educação remota emergencial. Seguida aí de outra mesa virtual sobre bibliotecas digitais e rotinas de estudos à distância. Vamos ter também, na parte da tarde, uma mesa virtual que vai tratar de TICs e recursos educacionais abertos, e também de metodologias inovativas para novos contextos. Professor, está nos ouvindo, professor Raimundo? Vamos aguardar sua finalização. Pode continuar, professor. Professor, está nos ouvindo? Nós não estamos lhe ouvindo. Então, nosso sobre partitura, identificar as características. Eu estou escutando. Alô? Oi, professor, estou lhe ouvindo. Caiu, professor, caiu. Pronto. Oi, perfeito. Então, voltando fazendo a síntese do que eu mostrei para vocês. Então, estão escutando agora? Tá? Só encerrando, okay. Acessibilidade em conteúdo pressupõe esse nosso olhar em relação às características. Ok? Escutando? Estamos lhe ouvindo, professor. Bom, tá perfeito. Então, fechando, o que eu mostrei para vocês são questões práticas do que a gente está vivendo atualmente, nesse isolamento social, com atividades profissionais ocorrendo de forma online, e isso reforça uma preocupação em questões que nós já enfatizávamos no presencial. A gente precisa preparar o conteúdo de forma que esse conteúdo não ofereça barreiras para ninguém, esse conteúdo do qual ele se destina, para trabalhar, entender quais as tecnologias assistivas que quebram as barreiras de acesso a conteúdo para as respectivas naturezas de mídia, fazer o planejamento adequado desse recurso educacional para que, de fato, ele cumpra a sua função de recurso educacional como uma estratégia de apoio ao ensino e à aprendizagem do aluno. Então, eu trouxe alguns exemplos práticos que estão em andamento de comunicação de uma escola pela CETEC, já há 5 anos, que trata de produção de conteúdo com acessibilidade. Era o que eu tinha para mostrar para vocês aqui. Dito isto, agradeço imensamente a oportunidade para qualquer questão que venha a partir de dúvidas sobre o que eu apresentei. Muito obrigado.